Uma coisa que acontece muito quando alguém começa a utilizar o Notion é se apaixonar pela visualização de calendário. E às vezes a pessoa já utiliza uma agenda digital e fica realmente na dúvida se realmente faz sentido, né, substituir e como fazer essa complementação. Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas funcionalidades da visualização de calendário do Notion e compará-la também com a agenda Google para que vocês possam aí ter uma ideia mais clara, né, de como utilizá-las, de que cada uma, né, tem os seus lados positivos e negativos e que vocês podem sim, né, utilizar as duas ferramentas. Então, para que a gente possa utilizar uma visualização de calendário no Notion, a gente só precisa que a nossa database tenha alguma propriedade do tipo data, né? Seja uma data normal, seja data de criação, mas precisa ter alguma data vinculada, né, para que as páginas sejam posicionadas, né, de acordo com os dias. Aqui eu tenho páginas sem data, acabei de criar essa database, então para que eu possa visualizá-las, eu clico aqui em visualizar e posso aqui definir uma data. Então, vou definir uma data para cada uma delas. Então, cada registro que eu for fazer, cada anotação, né, vai ser referente aqui a uma página no Notion. E é claro que eu também posso, né, criar aqui mais de uma anotação em um único dia, né, e elas vão ficar listadas aqui. Nesse caso, a gente não está visualizando nenhum horário, né, apenas a data, né, de acordo com o calendário, mas em uma propriedade data do tipo data de criação, aqui o criado em, a gente vai ter a hora, ou em uma propriedade do tipo data mesmo, a gente também consegue identificar a hora, né, selecionando aqui, ó, a opção incluir hora. Eu vou deixar aqui, por exemplo, 11 da manhã. E, por exemplo, digamos que essa outra anotação terá aqui como hora às 12 horas. Aqui a gente já tem essa ordenação, né, com relação aos horários. Então, a gente pode sim criar uma página para definir aqui as rotinas, né? E o grande diferencial, né, da gente poder aqui identificar esses conteúdos aqui por data no Notion é que cada página tem aqui possibilidades, né, infinitas da gente poder inserir aqui um conteúdo no Notion, né? Então a gente vai poder ter toda essa página para inserir outras páginas, texto, links, vídeos, todo um espaço livre aqui para a gente fazer a anotação, seja de qual for o formato. E quando a gente tiver, por exemplo, um formato que se repete, no caso de uma estrutura para anotações de reuniões, por exemplo, a gente pode criar um modelo, né, e fazer com que esse modelo fique aqui disponível, que ele se repita automaticamente, né, para a gente poder criar. Então, aqui, reunião. Esse vai ser um modelo de reunião. Eu vou colocar aqui alguns elementos. Pronto, uma estrutura bem simples, né? E aí, eu posso criar aqui um ícone e vou definir aqui a data para quando essa página for duplicada. Então, eu vou clicar fora. E aí, eu posso definir, criar uma nova página e selecionar o modelo disponível. Ou eu posso definir aqui, ó, para que toda semana, por exemplo, na sexta-feira, eu tenho uma reunião. Vou marcar aqui, ó, às 11h50. Então, eu vou aguardar, né? E essa página vai ser criada. O registro de reunião já foi criado aqui, na respectiva data. E agora, pensando, né, nesse lado do Google Agenda, essa recorrência, né, ela sendo ativa aqui para que toda semana eu tenha, né, essa página aqui disponível para fazer anotações de reunião, ela só foi criada quando deu a hora e o dia que eu defini aqui na sua recorrência. No Google Agenda eu posso definir, né, essa repetição semanal, né, para esse evento, e aí na semana seguinte eu já teria o registro configurado direitinho, né, aqui na agenda. Então, nesse caso, a gente já tem aí uma diferença bastante evidente, né? E isso é muito útil lá no Google Agenda, principalmente para a gente definir a questão das rotinas, né? Fazer os blocos de tempo daquilo que a gente se dedica para fazer. A gente pode também mover, né, qualquer página para uma data específica. A gente pode definir aqui uma página, né, para mais de um dia, definindo aqui um prazo, né, referente. E a gente também pode visualizar, né, esse conteúdo de diferentes formas, né? Eu posso editar essa visualização para que ela seja aqui do tipo tabela, quadro, cronograma, galeria, lista, né? Ó. Então, são diferentes formas da gente poder visualizar, né, esse conteúdo além do calendário. E também a gente pode definir aqui, ó, em layout, para visualizar
a semana, né, ao invés do mês. E aí uma outra coisa, se a gente quiser, né, por exemplo, registrar aqui nesse calendário as nossas tarefas, não existe uma forma nativa, né, do Notion da gente fazer essa distinção. A gente poderia intitular, né, essa página como tarefa, ou a gente poderia criar aqui uma propriedade do tipo seleção, por exemplo, né, que vai me dar a possibilidade aqui de criar tags, e aqui eu posso definir como tarefa, evento, anotação, reunião, né? E a partir dessas tags distinguir aqui, né, esses registros. E assim eu deixo visível aqui, ó, essa propriedade tipo. Essa propriedade do tipo status foi criada quando eu alterei as visualizações. Eu vou removê-la aqui. Pronto. E aí no caso de tarefas, a gente precisaria criar ainda uma propriedade do tipo caixa de seleção, para definir aqui feito ou status. E deixar isso visível. Então aqui, por exemplo, vou criar aqui uma tarefa, definir aqui o tipo. E aí talvez não faça tanto sentido assim, ó, visualizar a checkbox, né, aqui, por exemplo, na minha lista de anotações. Mas aí se eu quiser separar essas visualizações, visualizar só as tarefas em um lugar e só as anotações em outro, eu poderia duplicar essa visualização e utilizar aqui um filtro. Vou renomeá-la aqui tarefas, para visualizar só os registros do tipo tarefa. E aí eu posso ocultar aqui a tag e agora sim, né, eu vou ter aqui a gestão de tarefas no meu calendário. E aqui eu vou usar um filtro para não visualizar as tarefas. Então não é tarefa. E aí eu posso ocultar, né, aqui a propriedade status. Né, então eu precisaria fazer essa distinção manualmente. E esse calendário ele pode ficar visível em qualquer outra página que eu tenha aqui no Notion, né? Que eu posso movê-lo, eu posso redimensioná-lo. Então, digamos aqui que eu queira dividir essa página em 2 colunas, vou deixá-lo aqui no cantinho. Né? Eu tenho como personalizar um pouco mais essa visualização, mas sem definir aqui a quantidade de dias, né? Eu sempre vou ver a semana ou o mês. Bem como eu também não posso criar aqui apenas utilizando o Notion eventos com videoconferência, né, que precisem aí do link de uma ferramenta e tudo mais. Então, para criar eventos nesse formato, né, de videoconferência, o ideal seria utilizar o Google Agenda. Então, aqui no Google Agenda eu tenho essa estrutura, né, que nesse caso está semanal, mas é bem mais flexível. Eu posso visualizar só o dia, o mês, o ano inteiro. Posso aqui definir 4 dias, a programação aqui visualizando os próximos eventos, né? Então, tenho maior flexibilidade aqui para visualizar. Além de que, não só a gente tem aqui como base as datas, mas também os horários e fuso horários que a gente consegue configurar no Google Agenda. Então, para criar aqui um evento, eu posso simplesmente clicar em qualquer lugar, né, aqui da nossa página, ou eu posso selecionar aqui, ó, esse período, né, para poder configurar esse registro. Então, quando eu seleciono e crio esse registro, aqui o Google Agenda ele já me dá a opção de diferenciar entre evento e tarefa. Então, a tarefa ela vai ser visualizada de uma forma diferente, né? Então, aqui eu conseguiria tranquilamente visualizar aqui eventos, né, junto de tarefas. A tarefa tem esse indicativo, né, do checkbox aqui na frente e eu posso marcar como concluída, né? Além do mais, como a gente está falando aqui de agenda Google, né, a gente tem acesso a outras ferramentas aqui, né? Então, por exemplo, tarefas, eu vou visualizar todas as tarefas que eu criei aqui, né? Então, eu tenho uma tarefa, né, com um horário, posso criar ainda tarefas aqui aleatórias, como por exemplo essa tarefa que está aqui, né? Vou adicionar aqui uma nova tarefa, ó. E se eu não definir um horário, ela simplesmente fica aqui listada para que eu possa realizá-la. Então, eu faço a gestão de eventos e a gestão de tarefas diretamente aqui, né, dessa tela. Aqui no Google Agenda, eu posso criar aqui diferentes agendas referentes a áreas da minha vida, por exemplo, né, personalizá-las com a cor, né, e essa cor, inclusive, além de ter mais opções que o Notion, né, a gente tem ainda aqui, né, como selecionar qualquer cor aqui nesse sistema hexadecimal. Então, mais possibilidades de personalização. Enquanto no Notion, se eu quiser diferenciar se aquela anotação é de trabalho ou de estudos, eu precisaria também criar uma tag ou estabelecer uma relação com alguma outra database de áreas, por exemplo, né, e deixar
essa informação visível ali no meu calendário. E utilizar filtros, né, para poder visualizar ali de forma mais objetiva, criar outras visualizações. Então, quando a gente clica aqui na tarefa, né, a gente tem a opção, ó, de adicionar uma descrição, só texto, né, que a gente possa colar um link aqui e tudo mais. A gente tem também a opção de definir a recorrência dessa tarefa, né? Então, quando eu defino uma recorrência, e eu posso definir aqui um horário ou o dia inteiro para ela ficar lá em cima, ó, todas as tarefas já são criadas automaticamente. Então, a partir desse dia, eu consigo visualizar em todos os dias, né, essa tarefa configurada. Bem como os eventos, né? A gente tem aqui a opção, além de adicionar uma videoconferência, né, do Google Meet, e aí a gente consegue compartilhar, né, esse link com outra pessoa ou simplesmente adicionar o convidado já diretamente da criação do evento, que é muito legal. A gente também tem um espaço aqui para descrição, que pode ter um anexo e tudo mais, mas que visualmente não fica tão legal, né, quando a gente vai abrir a página desse evento. Então aqui eu vou colocar alguns textos e vou colocar uma imagem de anexo. Pronto, ela fica aqui, vou salvar, né? E aí quando eu abro a página do evento, ó, fica o texto, né? Simples, então não é interessante criar muita coisa aqui. E aqui o anexo, né? Com essa visualização mais resumida. É possível também definir lembretes, né? É possível também adicionar agendas extras. Então aqui, por exemplo, em outras agendas, procurar agendas de interesse. Além dos feriados aqui que a gente consegue acompanhar, né? A gente pode acompanhar aqui os esportes, né? E aqui a gente tem selecionado uma agenda, né, da NFL. Desse time eu posso selecionar um outro time, por exemplo, né? E ao retornar eu já vou ter, né, essa agenda aqui compartilhada comigo. Então, eu também posso importar outras agendas, eu posso compartilhar uma agenda minha, né, com uma outra pessoa, tanto do trabalho ou com algum membro da família, né, para que os eventos apareçam também na agenda da pessoa. E para que a gente possa visualizar a nossa agenda no Notion, né, a gente precisaria aqui embedar ou integrar, né, o link da agenda, mas para que ela fique visível, a gente precisa tornar essa agenda pública, né? Então, é uma opção que não é tão interessante, né, principalmente quando a gente está falando de uma agenda muito pessoal ou de trabalho mesmo. E uma opção que a gente tem é utilizar o Chrome, né? Eu vou selecionar aqui a opção de login, porque eu já tenho uma conta. E pronto, ó, os eventos que estão criados lá na minha agenda Google vão aparecer aqui no Chrome, né? E eu posso copiar esse link e colar aqui no meu Notion, da mesma forma embedando aqui esse link. E geralmente vai dar esse erro, o que é totalmente normal. Então, faz o login, autoriza, depois fecha tudo e tenta de novo. Sempre seguindo os passos novamente. Pode demorar um pouco, mas funciona, tá? E aqui a gente consegue não só visualizar, né, a nossa agenda Google diretamente de uma página do Notion, mas a gente também consegue criar eventos aqui diretamente, né, da tela do Chrome no meu Notion, né? Então é uma possibilidade aí para quem quiser utilizar, né? A ferramenta é em inglês, mas é bem intuitiva. E aqui no Chrome, além também de ter mais flexibilidade, ó, com relação, por exemplo, até mesmo selecionar quantos dias eu quero visualizar, eu posso também, ó, redimensioná-la, né, para que ela possa caber direitinho aqui no meu workspace. E eu posso aqui criar um registro, Notion Mindset. Posso relacioná-lo aqui a uma agenda, né? Vou deixar trabalho mesmo. E aqui em Docs e Links, eu vou selecionar aqui a opção criar uma página, né, do Notion. Vou selecionar aqui a database calendário DB. Pronto, ela está aqui porque calendário é o nome da página, tá? Então, selecionar aqui e vou criar. Prontinho. Quando eu clico nessa página, eu realmente sou direcionada a uma página da minha database, ó, de calendário. E ela está aparecendo aqui nessa lista sem data. Então, eu vou clicar aqui para definir a sua data. E pronto. No vídeo que eu fiz de apresentação, né, do Chrome aqui no canal, eu mostrei, né, as suas principais funcionalidades, como criar, né, essas páginas assim vinculadas, né, a um evento e conectá-las ao nosso workspace no Notion. Mas a gente segue com a limitação de que a gente não pode criar uma página aqui
né, e vinculá-la à nossa agenda. Isso ainda não pode ser feito, mas o contrário, né, criar o evento aqui e criar uma página, né, relacionada no Notion, a gente consegue fazer tranquilamente. Então hoje eu utilizo muito mais o Chrome, não necessariamente por conta da integração que permite criar essas páginas aí relativas a cada evento, mas sim por conta da visualização mesmo, né? Eu gosto, prefiro essa visualização, eu compartilho a minha disponibilidade, né, para reuniões de consultoria por aqui, né? Então eu acho bastante intuitivo. E justamente porque as tarefas, né, e tudo mais, como vocês sabem, eu faço essa gestão no Notion. Então eu não preciso, né, dessas funcionalidades extras do Google Agenda. Abro sempre aqui duas guias, né, a guia do Chrome e a guia do Notion para começar o meu dia. Então, mesmo com essa possibilidade, né, de trazer o Chrome aqui para dentro do Notion, eu realmente não sinto essa necessidade de visualizar essa agenda aqui. E aí é importante a gente pensar se a gente está atrás de uma integração simplesmente por integrar, né, e não necessariamente pelas funções que de fato essa integração vai agregar. Para mim tem funcionado tranquilamente, né, utilizar o Notion separadamente da minha agenda digital, mas de forma complementar. Então, na minha agenda eu faço o meu time blocking, né? Vou acompanhando ali os eventos, principalmente as reuniões. E aqui no Notion eu faço a minha gestão de tarefas, eu faço também as minhas anotações, né, das reuniões. Então, acredito que as ferramentas se complementam e vai muito, né, do desejo de vocês de integrá-las, por exemplo, usando o Chrome ou não. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Comenta aqui embaixo como é que vocês utilizam essas ferramentas. Curte o vídeo se ele foi útil e até o próximo vídeo.